Olá, sou o professor Luiz e nessa aula nós vamos tratar da ação demolitória, mais especificamente da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário numa ação demolitória. É um julgado que foi divulgado no informativo número 701 do Superior Tribunal de Justiça em razão do julgamento do RESP 172-1472. E nesse julgado foi definida uma questão muito importante com alta repercussão prática sobre a necessidade ou não de litisconsórcio passivo necessário na ação demolitória quando aquele imóvel que está causando ali violação do direito de vizinhança possui mais de um proprietário. E nós vamos inclusive diferenciar a situação em que existem coproprietários não casados e eventualmente os proprietários sejam cônjuges, sejam casados entre si. É importante fazer essa diferenciação. Então, a gente vai definir aqui a seguinte tese, tá? Numa ação demolitória, há litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel? Sim ou não? Se houver a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, isso significa que todos devem ser citados sob pena de nulidade de todo o procedimento. E o que eu quero é que você evite a eventual nulidade da prática de atos processuais no seu processo ou que você esteja apto a realizar a defesa se for levantado esse tipo de suposta nulidade. Então, fica comigo e a nossa situação hipotética que estamos trabalhando aqui é a seguinte. Suponha um caso em que André tenha ajuizado uma ação de obrigação de não fazer e pedido de demolição em face de Mário para desfazer uma obra no terraço para a realização que ele tinha feito ali para realizar festas. A ação foi julgada procedente, tá, para determinar que o réu deixasse, então, de realizar as atividades aptas a produzirem barulho, ou seja, deixasse de fazer festas, e foi determinada a demolição de obras realizadas em razão do desrespeito à distância mínima imposta pelo direito de vizinhança, que eu já vou abordar aqui com você, tá, em instantes. E cerca de 8 anos depois, olha aqui, ó, José aparece, José interveio no processo na condição de terceiro interessado, sob fundamento de que era coproprietário do imóvel e pediu a nulidade desde a citação por falta de sua citação como litisconsórcio necessário em ação demolitória. E aí vem a questão, então, tá? José precisaria ser citado ali como litisconsórcio necessário de Mário, porque era coproprietário ou não, tá? E para isso nós vamos precisar passar mesmo que rapidamente aqui pelas noções de ação demolitória e depois respondermos então esta tese, tá? Fixarmos a tese aqui no julgado. E o fato é que a ação demolitória, embora ela tenha tido previsão específica no CPC de 73, ela não tem uma previsão específica no CPC de 2015, tá? Mas quando a gente busca as noções da ação demolitória no CPC de 73, e aí neste caso a gente busca aqui julgados anteriores ao atual CPC para entender como isso era contextualizado na jurisprudência, a gente observa que a ação demolitória tem a mesma natureza de ação de enunciação de obra nova, distinguindo-se o quê? Em razão ali da causa de pedir, distinguindo-se em razão do estado em que se encontra a obra. Tá? Então, a obra pode estar concluída ou estar em fase de planejamento ou em andamento. E toda a ação demolitória, portanto, ela é basicamente definida pelo pedido. Então, a propositura da ação é pelo procedimento comum, mas com um pedido específico, ou um pedido demolitório, caso em que a obra já está concluída, ou um pedido preventivo contra a realização ou contra a continuidade da obra. Isso aqui seria equivalente à anunciação de obra nova, quando a construção está em fase de planejamento ou de execução. Percebe? Então, nós podemos ter situação em que a obra está concluída, ação pelo procedimento comum com pedido de demolição daquela obra. Pode ser que a obra esteja em planejamento ou em fase de construção, uma ação pelo procedimento comum também, mas com pedido preventivo ali para que aquilo não seja construído, obrigação de não fazer, portanto, ou que, se já foi iniciada a construção, que seja demolida a parte que foi construída e não se dê continuidade àquela construção. Isso aqui, portanto, pelo procedimento comum no Código de Processo Civil de 2015. Tá? E ainda, a gente pode buscar lá no CPC de 73 alguns exemplos de causas de pedido à ação demolitória apenas como um parâmetro exemplificativo, tá?
A exemplo do que dizia o artigo 934, inciso 1º do CPC de 73, em que caberia esse tipo de ação diante de uma construção prejudicial ao imóvel vizinho, às suas servidões ou aos fins a que é destinado. Além disso, no Código Civil, a demolição de prédio em ruína, porque se o prédio está em ruína pode cair sobre o imóvel vizinho e, portanto, causar um grande prejuízo e até risco à vida das pessoas ali. Tá? Ainda, no CPC de 73, artigo 934, inciso 2, a obra executada por um dos condôminos que importe prejuízo ou alteração da coisa comum. Perceba que são, de modo geral, tá, situações em que ou a obra está colocando em risco ou causando prejuízo para o imóvel vizinho ou violando a lei, como é o caso aqui de uma construção em contravenção da lei do regulamento de postura estabelecido pelo município. Então, se o município estabelece que a construção deve respeitar uma distância mínima ali de passeio, ou seja, de calçada, e essa distância não está sendo respeitada, o que acontece, né, em diversos locais, é possível o ajuizamento dessa ação demolitória para que haja o recuo da construção. Tá? E além disso, nós temos as normas de vizinhança específicas no Código Civil que, no caso aqui, serviram como fundamento jurídico para os pedidos no nosso exemplo hipotético. Tá? Veja que o artigo 1301 do Código Civil prescreve que é proibido a defesa abrir janelas ou fazer irado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. E o 1302 prescreve que o proprietário pode, no lapso de ano e dia, e é importante que isso seja respeitado, tá? Porque se isso não for observado esse prazo, surge uma espécie de direito adquirido para o vizinho que violou essa regra, deve então notificar esse vizinho para que seja desfeita essa obra. Então veja que no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, pode exigir que seja desfeita a janela, a sacada, o terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Então, há uma espécie de aceitação, tá? Nesse caso aqui. Então, é importante que haja uma notificação ali, pelo menos, para poder estabelecer o marco de oposição àquela violação da norma de vizinhança. E se não for respeitado, aí entra o exercício da pretensão demolitória, que está previsto no artigo 1312 do Código Civil, segundo o qual todo aquele que violar as proibições estabelecidas nessa seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Então aqui nós temos a pretensão demolitória, tá? Bom, então dito isso, visto então que a ação demolitória ela tem é o exercício da pretensão do pedido de demolição de um imóvel que esteja prejudicando o imóvel vizinho, seja porque está colocando em risco, seja porque está causando, violando normas de direito de vizinhança, tá? Nós precisamos entender que se aquele imóvel que está colocando em risco o seu imóvel, você está exercendo essa pretensão demolitória, se aquele imóvel tem mais de um proprietário, esses proprietários precisam ser citados na ação demolitória ou não? Essa é a tese que a gente está respondendo. De acordo com a decisão do STJ no RESP 172.1472, em ação demolitória, não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários do imóvel. Em outras palavras, bastaria citar um dos coproprietários para que haja validade do procedimento e eficácia da decisão contra todos os coproprietários naquela obrigação de demolir. A questão é polêmica, mas é importante que a gente se desdobre mais aqui sobre isso para entender as minúcias, tá? Veja que a ação demolitória, isso se funda no fato de que a ação demolitória não discute a propriedade em si. Como ela não discute a propriedade em si, ela não está extinguindo o direito de propriedade dos coproprietários. A única coisa que ela faz é gerar uma obrigação que pode implicar como efeito reflexo nessa diminuição do direito de propriedade, mas ela não suprime o direito de propriedade. O direito de propriedade continua irretocável, tá? Embora haja uma diminuição nesse direito de propriedade. Então, a ação demolitória não vai discutir a propriedade do imóvel e, por isso, não obriga a realização do litisconsórcio passivo necessário entre os coproprietários. Deste modo,
nós temos que o direito de propriedade em si não é afetado, embora seja diminuído, como eu te disse, em razão da demolição. Imagine que o imóvel valha 100 mil depois daquela obra que foi realizada em violação do direito de vizinhança. Foi construído lá uma laje, um terraço para fazer festas, né? Nesse caso, se o terraço é demolido, o imóvel valia 100 mil, de repente passa a valer 80, passa a valer 60, passa a valer 50, mas o imóvel continua sendo imóvel, continua existindo ali como propriedade daqueles coproprietários, entende? Ele não deixou de existir como propriedade. Os coproprietários, então, não integrantes daquele polo passivo ali, vão sofrer os efeitos materiais da decisão que determina o desfazimento da obra, que é um efeito reflexo da sentença. E eu vou resgatar aqui um julgado do STJ que trata justamente sobre litisconsórcio passivo necessário, e nesse julgado o STJ estabeleceu que o simples fato de os efeitos reflexos da decisão atingirem potencialmente terceiros não são suficientes não é suficiente para justificar o litisconsórcio passivo necessário. Acompanha comigo aqui, ó. O litisconsórcio necessário estabelece pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para a sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre a esfera jurídica de terceiro. Então, no caso aqui de coproprietários na ação demolitória, quando se tem que diminuir essa propriedade, né, a propriedade está ali no valor de 100 mil e ela cai para 80 mil, em razão de um efeito reflexo da sentença, isso não seria por si só razão para o litisconsórcio passivo necessário. Agora, se fosse uma supressão total do direito de propriedade, aí sim haveria uma razão para o litisconsórcio passivo necessário, tá? Isso porque a eficácia natural das sentenças, então toda a sentença, tá, tem como eficácia natural aí o alcance de terceiros, sem que essa circunstância necessariamente obrigue a respectiva inclusão no processo, tá? Essa decisão lá no agravo interno, no RESP 1724930, da primeira turma de 2018. Agora, é claro que é recomendável, tá? Aqui é uma recomendação de ordem prática, que tão logo se tome conhecimento da existência de coproprietários, se seja requerida a sua respectiva intimação, ok? Não deixe de pedir a intimação desses coproprietários. Inclusive, se ainda for possível pedir a citação desses coproprietários sem prejuízo para o procedimento, porque, por exemplo, um dos coproprietários foi citado, apresentou sua contestação, levantando essa necessidade de citação dos demais coproprietários, já peça a citação, porque evitará uma grande discussão no processo, que poderá chegar ao Superior Tribunal de Justiça, como chegou aqui, né, neste caso que nós estamos aqui analisando. E quanto mais a gente puder evitar que o processo se prolongue, melhor. Então, se é possível, em um determinado momento processual, pedir a citação, peça. Se já passou aquele momento processual da citação e se tomou conhecimento da existência desses coproprietários, peça a intimação, tá, pessoal deles ali, para que eles tomem conhecimento da existência do processo formalmente, porque pode ser que eles já tenham tomado conhecimento de fato, mas não tenha se manifestado no processo, então você vai dar conhecimento formal ali para eles, tá? E aí, por outro lado, se nós estivéssemos discutindo o direito de propriedade em si, imagina que fosse uma ação reivindicatória, tá, de propriedade, aí a própria propriedade em si está em discussão. Nesse caso, o direito de propriedade ele é inscindível. Se ele se extinguir para um, vai se extinguir para todos, então neste caso todos têm que estar ali no polo passivo da demanda, tá? Diferentemente da ação demolitória, que não destrói, não suprime totalmente o direito de propriedade, embora cause uma diminuição, de acordo com a interpretação dada aqui pelo STJ. Mas temos uma situação peculiar, que é da pessoa casada. Então, se o réu for casado, tá? Se o réu for casado, aí entra em cena o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Civil. Você vai entender por quê. De acordo com esse parágrafo 3º do artigo 73 do CPC, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. É que no RESP 1374593, o STJ havia decidido, está informativo 565, que a ação demolitória ela tem natureza de ação real imobiliária, assim como a ação de enunciação de obra nova. E é claro, lembrando que no CPC de 2015 nós não temos, né, uma ação especial de demolitória. Nós vamos fazer isso pelo procedimento comum, ok?
ok? Tanto a demolitória como a anunciação de obra nova, o que importa é o quê? O que importa é a causa de pedir o pedido. É isso que vai delimitar a natureza, tá? dessa pretensão que está sendo exercida ali. Pretensão demolitória, pretensão de desfazimento da obra, pretensão de não continuidade da obra, tá? Pretensão preventiva contra a construção da obra. E assim sucessivamente. Isso será então ou a anunciação de obra nova hoje ou a demolitória hoje. E aí, como essa demolitória, decidiu o STJ, tá? Possui natureza de ação real imobiliária, e não é, portanto, uma ação pessoal, entra em cena o 73, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, segundo o qual, se o réu é pessoa casada, o seu cônjuge deve ser citado, tá? Então, por essa razão, aplica-se o 73, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC de 2015, segundo o qual a ação do cônjuge, a citação do cônjuge é necessária no caso de ação demolitória, por se tratar de ação real, salvo se os cônjuges forem casados sob regime de separação absoluta de bens. Então, isso é algo para ficar atento, né? Vai ajuizar a ação ali contra uma determinada pessoa, certo? Você, ao pedir a citação daquela pessoa, se você não teve acesso ao registro, né, à certidão do bem, né, nessa ação demolitória, nada impede que você, no primeiro tópico da petição, já peça a citação e que o réu esclareça se é casado e, se for, em que regime de bens. Porque se ele não esclarecer, se ele nada disser sobre isso, ele não vai lá na frente alegar nulidade. E sabe por que ele não vai alegar essa nulidade lá na frente? Porque ele não pode guardar essa nulidade no bolso para alegar lá sob pena de violação da boa-fé. E esse é um aspecto que eu quero trazer com você aqui, do caso concreto, uma nulidade de algibeira que foi identificado nesse caso concreto nosso aqui, tá? Então, veja só, eu vou repetir. Imagina que você está ali nessa ação, tá? Contra um vizinho, que então está violando norma de direito de vizinhança. Você não sabe se ele é casado ou você sabe que ele até tem aparentemente convive com alguém, mas você não faz ideia de qual regime de bens, né? Se é casado ou não. Então, você pode inverter a prova, esse ônus da prova, citando e pedindo que ele seja citado e intimado para apresentar a certidão de casamento nos autos do processo. Se ele não fizer isso, o ônus é dele. Ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar que era ou que não era casado ou que o seu regime de casamento era diverso da separação absoluta de bens. E isso, então, faz com que ele não possa alegar essa nulidade lá na frente, tá? Isso é a chamada nulidade de algibeira. No nosso caso concreto, o que aconteceu? O José, que era irmão de Mário, ele só veio intervir no processo, ele interveio no processo cerca de 8 anos depois, para levantar essa nulidade por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário. Então, ainda que fosse necessário o litisconsórcio passivo necessário, essa alegação de José, tá, no caso concreto ali, já não seria mais aceitável, porque eles eram irmãos, tá, e moravam na mesma cidade. Portanto, não havia motivos para que José não soubesse da existência da ação. Pelo contrário, tudo indicava que, naquelas circunstâncias concretas, qualquer um, tá, sendo irmão, sendo coproprietário, saberia, já que estava tramitando há mais de 8 anos, da existência da ação. E o STJ é muito duro, tá, muito rigoroso contra essa nulidade de algibeira, que é aquela nulidade, então, que é alegada tardiamente, porque a parte, ele tem conhecimento da nulidade, só que ele guarda ela no bolso, tá? Para alegar ela no momento oportuno, no momento de maior conveniência para si. Então, quando José fez isso, esperou 8 anos para alegar essa nulidade, depois que a sentença já havia sido prolatada, já havia sido confirmada até no tribunal, aí ele veio alegar essa nulidade, tá? E essa alegação, ela então foi afastada ali pelo tribunal, no julgamento de uso em barra de declaração que José apresentou, justamente porque foi considerada uma nulidade de algibeira que viola a boa-fé objetiva e que tem previsão aí legal no artigo 5º do Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, com isso, a gente acabou de verificar que, em caso de ação demolitória, o litisconsórcio passivo necessário não é obrigatório, tá? Mas, como eu disse aqui para vocês, é recomendável, desde que seja possível, ali o momento processual permita essa citação
desses coproprietários e, se não for, assim tomar conhecimento da existência dessa copropriedade, que sejam intimados para participarem formalmente do processo, evitando assim uma discussão prolongada sobre eventual nulidade por falta, né, da formação desse litisconsórcio passivo necessário. Um forte abraço e até a próxima.